livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu eleito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Palavra do Senhor. Amados, eu trouxe para o dia de hoje como tema: cuidado com os teus olhos. Amados, nós devemos ter cuidado onde os nossos olhos estão focados. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Mateus 6, no seu capítulo, no seu versículo 22, que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Então, amados, cuidado aonde está focado os vossos olhos. Quando eu estava meditando no livro de 2 Samuel, propriamente no capítulo 11, o Espírito Santo me fez entender que o pecado que Davi cometeu foi o mesmo pecado que a Eva cometeu em Gênesis 3, no seu capítulo 6. O pecado que Davi cometeu foi o mesmo que a Eva cometeu. Qual foi o pecado que a Eva cometeu? Primeiro, quando a serpente apareceu até Eva e disse para Eva comer do fruto que Deus tinha ordenado para que elas não cometessem, o primeiro pecado que a Eva cometeu foi: ela viu o fruto. Segundo, ela desejou o fruto. Terceiro, ela tomou o fruto. Quarto, e ela comeu o fruto. E Davi também cometeu esses mesmos pecados. Primeiro, ele viu Batseba do seu terraço. Terceiro, ele desejou a Batseba. Quarto, ele tomou a Batseba. E quinto, ele deitou-se com a Batseba. Então, o pecado que a Eva cometeu foi o mesmo pecado que Davi cometeu. Então, amados, cuidados aonde está focado os vossos olhos. Porque, amados, no dia de hoje não é difícil o pecado se chegar até nós. É muito fácil. Aonde nós olhamos, encontramos, damos por vista ao pecado. Então, amado, cuidado aonde os teus olhos estão focados. A palavra do Senhor vai dizer em Colossenses 3, no seu versículo 2, que os nossos pensamentos devem estar focados no céu e não nas coisas terrenas. Então, amados, se os teus olhos estiverem focados no Senhor, os teus pensamentos estiverem focados no Senhor, você não vai dar brecha para cometer o pecado. Você não vai dar brecha para pecar contra o Senhor. Então, amado, cuidado aonde os teus olhos estiverem focados. Porque se aí onde os teus olhos estiverem focados, primeiro você vai olhar para o pecado. Segundo, você vai desejar o pecado. Terceiro, você vai querer cometer o pecado. Então, amados, cuidados aonde os teus olhos estiverem focados, porque a candeia do nosso corpo são os olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será as trevas. Então, amado, cuidado aonde está focado os teus olhos, porque o que fez Davi pecar foi: primeiro, ele ver a Batseba, desejar Batseba, tomar a Batseba e depois deitar-se com Batseba. Então, esse pecado que Davi cometeu foi o mesmo pecado que a Eva cometeu, porque se a Eva não tivesse visto o pecado, se a Eva não tivesse visto o fruto, ela não iria desejar, não iria tomar e não iria comer. Assim, a mesma coisa com Davi. Se Davi não tivesse visto Batseba, Davi não iria cometer estes pecados. Então, amado, cuidado aonde os teus olhos estiverem focados. Amados, quando nós meditamos também, quando eu meditei no livro de Gênesis, no seu capítulo, no versículo 12, Adão diz assim para o Senhor, quando o Senhor pergunta para Adão: por que comeste do fruto
fruto que eu ordenei para que vocês não comessem. Adão disse para Deus: a mulher que tu me deste, esta me fez comer o fruto. A mesma coisa, quando o Senhor perguntou para Eva: por que comeste o fruto? A Eva disse: a serpente me enganou. Os dois atribuíram culpa a outras pessoas, mas quando Davi viu que cometeu pecado contra Deus, quando o profeta Natan apareceu até Davi, ele disse que cometeste pecado contra Deus, pecaste contra Deus. Davi não atribuiu a culpa a ninguém. Davi disse para Deus: Pai, somente contra ti eu pequei. No capítulo 12, versículo 13, Davi diz: pequei contra o Senhor. Em Salmos 51, Davi diz: somente contra ti eu pequei. Davi reconhece que somente ele pecou contra Deus. Davi não atribui culpa a ninguém, assim como a Eva e Adão atribuíram culpa a outras pessoas. Davi reconheceu o seu pecado e se arrependeu e pediu perdão para Deus. Então, amados, cuidado aonde os teus olhos estão focados, e cuidado quando você sabe que pecou contra Deus. Não atribua a culpa para ninguém, não atribua a culpa para outras pessoas. Seja assim mesmo, do mesmo jeito que você pecaste, seja também responsável para assumir os teus erros. Então, amado, não atribua culpa a ninguém dos teus erros e reconheça que você pecou contra Deus. Amados, cuidado aonde os teus olhos estiverem focados.